Domingo, dia 26 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Lindo domingo, tarde de sol, só não pego o anzol porque não sei pescar. Vamos a mais um vídeo aí do canal Terra Brasilis, trazendo muitas informações e, claro, não tem como começar esse vídeo comentando a nova tentativa de assassinato ao presidente americano Donald Trump, que só não aconteceu devido ao rápido e eficiente trabalho dos agentes da CIA e seus seguranças particulares. Muito embora houve falha na segurança no hotel, porque senão, obviamente, o atirador não teria entrado armado. Mas o tal Colin Allen, de 31 anos, que é professor e desenvolvedor de games, que cursou a chamada Caltech, que é o Instituto de Tecnologia na Califórnia, uma das universidades mais prestigiadas do mundo nas áreas aí de ciência e tecnologia, que fica lá em Pasadena, na Califórnia, se transformou no quase lobo solitário de Trump. Num ato, digamos, translocado, né? Totalmente desorientado, ele conseguiu furar a barreira de segurança do hotel Washington Hilton, e onde foi realizado o jantar do presidente dos Estados Unidos com autoridades, jornalistas e convidados, num evento tradicional em Washington. Todo ano acontece. Inclusive, coincidentemente, foi nesse hotel que Washington Hilton, que lá em 30 de março de 1981, apenas 69 dias após assumir a presidência, que Ronald Reagan sofreu um ataque na saída de um evento. Então vejam só, tudo bem, pegaram um camarada que, na melhor das hipóteses para ele, vai morrer na prisão, numa prisão perpétua possivelmente, principalmente se for confirmado uma conspiração, porque já foi encontrado muitas armas em sua residência e é difícil imaginar uma pessoa com tantos recursos de conhecimento, inclusive participou de projetos dentro da NASA. É impossível imaginar que um camarada desse seja simplesmente um louco, É difícil. Mas, deixando isso de lado, que ele vai acabar com a vida dele numa prisão, isso é fato. Agora, também é bom saber como que esse camarada entrou armado num evento desse, tão cercado de seguranças, agentes da CIA, seguranças pessoais e segurança do próprio hotel. Tem que ter havido colaboração. E se ficar provado que houve, aí se transforma numa conspiração, o que torna o ato muito mais grave, porque aí passa a ser um crime contra a segurança nacional. E levando-se em conta que o camarada é da Califórnia, um estado sempre governado pelos democratas, os mais radicais nos Estados Unidos, fica difícil que o Colin Allen não faça parte de um partido tipo PSOL, que só pensa em desgraçar a vida dos outros. Essa que é a verdade. Então, eu acho que o anjo da guarda de Donald Trump realmente é muito forte, porque confirmado é o terceiro atentado que ele sofre. E não é pouca coisa para quem está apenas 3 anos aí, 2 anos, melhor dizendo, na presidência. Aliás, nem completou 2 anos, Nem completou 2 anos. E eu fico pensando, será que existe alguma coincidência quando nós vemos presidentes que nem o primeiro-ministro japonês que foi assassinado em praça pública, quando vemos o ato contra o nosso presidente Jair Bolsonaro, quando vemos atos contra Donald Trump? Será que é coincidência que todos eles sejam de direita e nenhum de esquerda? É claro que não é coincidência. É porque esta é a forma como a esquerda elimina seus concorrentes, que eles não conseguem vencer no debate, vencer nas urnas. Esse é o modus operandi da esquerda. Agora, tinha que comentar sobre isso, obviamente, porque foi ontem, ontem à noite. Agora,
Mudando um pouco de assunto e falando do nosso galinheiro, depois de mais um evento de bate-boca nas redes sociais, o deputado Nicolas Ferreira usou uma expressão topeira cega para se referir a Jair Renan Bolsonaro, o filho mais novo do nosso presidente, sem contar sua filha, evidentemente. E esse gesto aconteceu num contexto de crítica política interna. E isso não foi um comentário aleatório ou isolado, porque isso aconteceu depois que o Renan e o influenciador Lisboa responderam a um post do Nicolas. Muito bem. Quem escreve o que pensa está sujeito a comentários de pessoas que não gostaram. Mas, o que disse Nicolas Ferreira? Se juntar a capacidade cognitiva desta dupla, não alcança a de uma topeira cega. Foi o que ele escreveu. Muito bem. Sem entrar aqui no mérito de quem tem razão ou quem não tem, quem falou bobagem e quem não falou, penso que por conta dessa divisão que vai sendo criada dentro da direita, e eu mesmo, assim como muitos outros já comentamos sobre esse assunto, só faz com que o tempo se perca em desavenças sem fundamento para a verdadeira direita conservadora bolsonarista. Sim, porque existe, com toda certeza, uma divisão. Existe a direita conservadora bolsonarista raiz e existe aqueles de direita, que infelizmente em sua totalidade estão em comunhão com o Partido Novo. Mesmo que desagrade aqueles que gostam do Partido Novo, mas é a pura realidade, né? Se vocês forem olhar os ícones que demonstram uma certa insatisfação com Jair Bolsonaro, eu vou usar esse termo, todos eles estão no Partido Novo. Marcel Van Hatten, que no passado apoiava impeachment de Jair Bolsonaro, Deltan Dallagnol, que nós sabemos quem é Deltan Dallagnol, né? Ou seja, uma penca de influenciadores aí que se acham no direito de opinar como se fossem especialistas, analistas políticos, todos estão em comunhão. Mas também o problema não é o Partido Novo. Porque o Partido Novo, sim, combate o PT. Luta contra o PT, luta contra a esquerda, isso é fato. Mas não são alinhados ideologicamente com os pensamentos de Jair Messias Bolsonaro. Eles são aqueles de direita sapatênis, como a gente costuma dizer. Então, não há mais espaço para dúvidas quanto a isto. Existe um grupo de parlamentares e influenciadores, como eu falei, com essas tendências. Por exemplo, que aqueles que querem usar da teoria do Deltan Dallagnol, que é serem eleitos com votos bolsonaristas, mas descolados de Bozo. Não é assim que o Deltan falava? Isso ficou muito marcado na vida do promotor da República de Curitiba, né? Então ele ficou conhecido. Agora, no caso do Nicolas, parece que nesse ranço o rapaz não está se ajudando muito. Me parece que o ego inflou demais, né? Parece que subiu muito a cabeça, porque ele não está se ajudando. Até porque, na véspera desse bate-boca contra o filho de Jair Bolsonaro, o Jair Renan, ele próprio, Nicolas Ferreira, disse em um podcast que o Lindenberg Farias do PT e o Chico Alencar do PSOL são pessoas legais fora do plenário da Câmara. São pessoas com quem ele sentaria para conversar. Ele ainda frisou: só não sento para tomar uma cerveja porque eu não bebo. Foi o que ele disse. Ele já se indispôs com o Eduardo Bolsonaro, disfarçadamente defendeu a tal deputada do Partido Novo, a Ana Campagnolo, lá em Santa Catarina, contra o Carlos Bolsonaro, que havia entrado como candidato ao Senado por Santa Catarina, e agora ataca de forma desrespeitosa, eu diria,
o Jair Renan Bolsonaro. Outra situação que chamou a atenção nessa semana ainda foi quando o Nicolas Ferreira citou que seria importante um nome feminino para ser candidata a vice na chapa com Flávio Bolsonaro. Até aí, nada de errado. O voto feminino sempre, né, é muito importante, até porque o eleitorado feminino é maior que o masculino. Porém, o sonho de consumo do Nicolas seria Tereza Cristina, a senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura, nem lembro o nome do ministério, de Jair Bolsonaro, né? Mas Tereza Cristina caiu em descrédito entre os conservadores bolsonaristas, porque ela se colocou contra o trabalho do então deputado Eduardo Bolsonaro junto ao presidente Donald Trump, naquele momento em que Donald Trump aplicou a tarifa de 50% nas exportações americanas, nas exportações brasileiras aos americanos. Pegou muito mal, porque o melhor que ela poderia fazer era se calar. Ela participou de um grupo de senadores que foram até os Estados Unidos tentar derrubar aquelas tarifas. Até aí, era um papel normal de quem quer defender o país. Mas não se colocar contra o Eduardo, como se ele fosse o culpado, ele que pediu para Trump colocar tarifas contra o Brasil. Isso não aconteceu. Além de Tereza Cristina, o Nicolas citou que se não fosse ela, que se não for ela, né, ele daria uma dica de duas deputadas federais. Uma é Simone Marqueto, que eu nunca ouvi falar, me desculpem, ela é do PP aqui de São Paulo, e Clarissa Tércio, que é outra que eu também nunca ouvi falar, e ela é do PP de Pernambuco. E isto me parece uma coisa meio estranha, porque dá-se a entender que o Nicolas estaria privilegiando nomes progressistas, do Ciro Nogueira. Porque eu fico pensando, com todo respeito, já que eu não conheço, quem são essas duas deputadas? Qual o cacife eleitoral que elas têm fora de seus estados? Como eu falei, eu sou de São Paulo e eu nunca ouvi falar dessa deputada. Ela não tem cacife eleitoral. Mas, infelizmente, esse é o posicionamento do Nicolas. Ele nem acha tão importante o Zema ser o candidato. E por que eu não quero o Zema candidato? Não? Será porque lá em 2034 o Zema poderia sair candidato à presidência? E seria difícil para o Nicolas, quem sabe, querer concorrer à presidência também? Porque só em 2034 que ele pode ser candidato à presidência. Fico pensando se é isto, né? Ou se ele está, sei lá, com outras teorias na cabeça, que eu não consigo imaginar qual seria. Agora, felizmente para nós, parece que nenhum desses nomes agrada ao nosso candidato à presidência, que ainda prefere sim contar com Romeu Zema, porque é um nome que até que provem o contrário, é um nome decente, fez 2 bons mandatos governamentais em Minas, e frisando que ele não é mais governador, porque ele teve que abrir mão do cargo para se colocar em condições de disputar até mesmo a presidência, né? Ele é muito longe de ter um pensamento esquerdista, está muito longe de ter esse pensamento, luta contra o PT, fez 2 bons mandatos, e muito embora não seja bolsonarista, coisa que ele já afirmou que nunca foi bolsonarista, mas é um bom nome para compor a chapa. Muito bem. Agora, ele não está muito disposto a aceitar. E por quê? Até por conta desse bate-boca que surgiu com Gilmar Mendes, que, a meu ver, é algo meio que combinado. Porque, por incrível que pareça, com esse bate-boca, o Zema atingiu 10% de intenções de votos nas pesquisas. E para um candidato que ainda nem está oficializado,
não tem ninguém oficializado ainda, porque não chegou o período das convenções partidárias, me parece que é um índice interessante. E que pode vir a se tornar a tal terceira via. Quem não quer o Inácio e quem não quer o Flávio, por que não o Zema? É o meu pensamento, não estou dizendo que não tenho informações de que seja, mas é o que eu imagino. Tá? Então, talvez por isso ele não queira confirmar que será o vice de Flávio. E aí, poderíamos procurar muitos nomes para ser vice-presidente. Né? Eu gostaria muito, coisa que eu também não acredito que vai acontecer, gostaria muito que fosse um Rogério Marinho, uma pessoa altamente experiente, com uma capacidade de interlocução muito grande, mas que é o nosso principal nome para, quem sabe, em 2027, ter a chance de pegar a presidência do Senado. Por isso eu não sairia candidato a vice. Mas certamente o Flávio vai encontrar o nome correto. O próprio Jair Messias Bolsonaro já disse a interlocutores, entre aspas, Flávio, Carlos, né, e família, que gostaria que fosse o Romeu Zema. Ok? Mas voltando ao caso do Nicolas, a situação dele é muito confortável. Por quê? Quando completar esses 30 anos, esse ano, em 2026, agora ele completa 30, ele tem um leque de opções para sua carreira política. Pode concorrer à prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo. Pode concorrer ao governo de Minas Gerais. Né? Pode concorrer ao Senado Federal. Ou tentar a sua reeleição, que é favas contadas. O número de seguidores que ele tem, a popularidade que ele tem em Minas Gerais, lhe dá essa condição. Então ele pode se dar ao luxo de escolher o que ele acha melhor para ele. Mas a pergunta que fica é a seguinte: o que é melhor para ele? É melhor para os conservadores bolsonaristas de fato? Fico com dúvidas. Sinceramente, tenho minhas dúvidas. Só que tudo isto serve de sinal porque pode vir no futuro, como se estivéssemos aí nos antecipando num exercício de futurologia e contradizendo, inclusive, a famosa teoria do cisne negro. E aí eu quero contar para vocês que teoria é esta. Porque durante séculos acreditava-se que todos os cisnes eram brancos. Era uma certeza tão sólida que ninguém se dava ao trabalho de questionar. Até que, ao chegar na Austrália, exploradores europeus se depararam com algo que simplesmente não deveria existir: cisnes negros. Aquilo não era apenas uma descoberta curiosa, era a prova de que uma convicção considerada absoluta podia estar completamente errada. E é exatamente desse quebra-cabeça, ou dessa quebra de certeza, melhor dizendo, que nasce a ideia do cisne negro. Foi o pensador Nassim Nicholas Taleb quem transformou essa metáfora em uma das teorias mais provocativas sobre o mundo, como o mundo realmente funciona. Em sua obra The Black Soul, o cisne negro, né? Ele descreve um tipo de evento que escapa completamente às previsões, que surge de forma inesperada e que, quando acontece, muda tudo ao redor. O mais intrigante, porém, não é apenas o impacto desses eventos, mas a forma como reagimos a eles depois. Quando algo fora do padrão acontece, a tendência humana não é admitir surpresa. Pelo contrário, quase imediatamente surgem explicações, análises, especialistas dizendo que os sinais estavam lá há muito tempo, o tempo todo, e só não via quem não queria. E aí, pensando nisso, eu trago a vocês, por exemplo, o que nós pensávamos do PSDB, lá atrás no passado. Lá no início dos anos 90, por exemplo,
onde acreditávamos que o PSDB, sem sombra de dúvidas, era aquele partido que nos defendia contra a esquerda, contra o PT, que era o partido de direita. Jamais poderíamos imaginar que figuras como Fernando Henrique Cardoso, né, Mário Covas, todas as figuras do PMDB da época, né, pudessem, de alguma maneira, se transformar em um partido em cima do muro ou partido de esquerda. Naquela época, os parlamentares eram mais decentes. Eu não creio que Mário Covas se transformaria num camarada de esquerda, em hipótese alguma. Não, nunca me passou isso pela cabeça. Então, Teotônio Vilela, para quem conheceu, figuras excepcionais. Mas, há pouquíssimo tempo, descobrimos quem é o PSDB. E aí, vem aquela coisa. Mas os sinais estavam claros. O Fernando Henrique Cardoso ajudou o Inácio a fundar o Foro de São Paulo, só não via quem não queria. Mas lá atrás ninguém dizia, porque ninguém sabia. Então essa é a contradição. Quem podia imaginar lá atrás que o Supremo Tribunal Federal iria deixar de ser uma corte que nos defendia, que seguia estritamente a Constituição, para se transformar no que se transformou. Não adianta virem agora dizer, mas o STF já vinha dando mostras, né, de que iria fazer isso, iria fazer aquilo, porque nunca ninguém apontou o dedo para o STF. E hoje nós sabemos quem é quem. Né? Esta é a teoria do cisne negro. Depois do fato consumado, os analistas aparecem, né? Os influenciadores de hoje surgem, como que se todos soubessem o que estava acontecendo. E nada disso é verdade. Nós sempre estamos nos surpreendendo. Por isso, se nós estamos vendo hoje quem é quem, independente de não vermos quem pode vir a ser o que não queremos, é bom prestar atenção nesses nos quais temos certeza, antes de dedicar nossos votos a eles. Para que eu vou me arriscar a votar numa pessoa que eu já duvido dele desde já, que eu já não confio desde agora? E não estou me referindo a Nicolas Ferreira, para evitar problemas aqui. Até porque tudo que rola nas redes sociais, a meu ver, não passa de fuxicos. Os fuxicos vêm à tona, um fala uma bobagem aqui, outro fala uma bobagem ali, por isso que eu digo, em minha opinião, parlamentar não deveria se manifestar em rede social. Eu sou contra. Eu sou contra ver os parlamentares postando videozinhos na internet o tempo todo. Sou contra. Porque quem fala muito acaba dando chance para ouvir o que não quer. E esse é o grande risco. A pessoa acaba se queimando sem necessidade. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos que ter muita cautela, muito cuidado, antes de acreditar no que ouvimos. Nós temos uma única certeza, já que somos um canal de direita, conservador e bolsonarista, temos que ficar atentos com aquilo que realmente Jair Messias Bolsonaro fez em 4 anos, cumprindo tudo que prometeu antes de suas eleições, percebendo que ele conseguiu cumprir muito de suas promessas, e o que não cumpriu é porque não deixaram, para com isso então acreditarmos sim que Flávio Bolsonaro é um candidato certo, é o escolhido pelo seu pai, e por isso o nome de uma vice-presidência tem que ser muito bem escolhida. Muito bem escolhido, né? Porque lá no futuro, lá na frente, nós temos que ter a certeza de que haverá uma continuidade, que o trabalho não será interrompido mais uma vez, para, quem sabe, colocarmos um fim definitivo nesse PT, nesse PSOL, né? Nessas pessoas que são boas e bate-papo, tomando uma cerveja ou não, mas que lá dentro da Câmara atrasa o Brasil. E isso é muito importante termos em mente. Ok, meus amigos? Era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de domingo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.